Olá, sejam todos bem-vindos. Seu CTV Cast está começando para você em mais uma edição desse podcast diferente, onde a gente traz personalidades, pessoas do nosso cotidiano, os profissionais de diversas áreas de atuação e pessoas assim como eu, pessoas como você, para a gente falar exatamente sobre tudo, cotidiano, trabalho, família, para a gente abrir esse leque de conhecimento para você que está aí do outro lado e acompanhar um pouquinho da trajetória, né? Porque muitas vezes por trás das câmeras as pessoas não imaginam que se existe uma vida, né? Uma vida normal na qual as pessoas se estressam, na qual as pessoas são felizes, na qual as pessoas são tristes também, não é isso? Nossa vida ela tem disso. E muitas vezes as pessoas nos maquiam como elas veem na nossa carreira secular, na nossa profissão diária. Mas esquece que por trás existe ser humanos ali que faz praticamente tudo o que ele faz dentro do seu convívio social. É isso? E a gente vai conhecer a história hoje de um farmacêutico empresário que também tem uma história muito bacana para compartilhar com a gente. A gente vai falar sobre tudo com ele. Está comigo do meu lado o Gilvan Félix. Ele é farmacêutico, como já foi dito, empresário, e a gente vai conversar com ele daqui a pouco, logo após o nosso intervalo no seu CTV Cast. Até daqui a pouco. Por que as pessoas resistem tanto em assinar um plano? Para muitos, ter um plano de assistência familiar é como se a vida não tivesse mais sentido. As pessoas encaram um plano como o último investimento na vida do ser humano. Essa visão distorcida é apresentada porque muitos planos não levam a sério o compromisso com seus associados e só dão assistência quando é para levar a um único lugar. Se você quer um plano que valoriza a vida e oferece benefícios de verdade, conheça o Uniplan. Há décadas um plano pensado na assistência familiar em vida. Com ele você é assistido de verdade com um verdadeiro mapa de locais onde você obtém vantagens sem comparação, clínicas, lojas e muito mais. O único plano no Cariri com um livro de parceiros só em Campina Grande e um caderno de parcerias em todo o Cariri. Uniplan, o plano que não te abandona aonde você estiver. Essa é a melhor hortifruti da cidade. Frutas, verduras e legumes fresquinhas. Tudo sempre bem fresquinho com a melhor qualidade da cidade. Aproveite os melhores dias para comprar. Sempre no início e no meio de semana. Aceitamos todos os cartões. A partir de R$15 em compras a entrega é grátis. Hortifruti Sumé, na Avenida 1º de Abril em Sumé. Ligue 996 10 59 73. Tá querendo vender, trocar ou comprar uma moto? Venha na Silvestre Motos. Motos novas ou usadas, com as melhores condições de pagamento. Dividimos em até 12 vezes nos cartões. São vários modelos, sempre com os melhores preços. Não perca a oportunidade de sair pilotando por aí. Venha até a Silvestre Motos. Silvestre Motos, Rua Manuel Severo, próximo à Rua do Calçadão, em Sumé. HC Vidraçaria. GD Farma. Medicamentos com qualidade. Vem pra GD Farma, melhor da cidade. Tem perfumaria, atendimento humanizado. Na GD Farma, aqui tem preço baixo. Então corre aproveitar, venha nos visitar. Tudo que você precisa, tudo em um só lugar. Tem perfumaria, atendimento humanizado. E aproveita, GD Farma vai te ajudar. GD Farma, produtos de qualidades, perfumaria e um atendimento humanizado. Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, @GD Farma. Se você busca abastecer em um posto de confiança e com selo de qualidade nos combustíveis, eu poderia dizer o nome desse posto.
Mas sou um GPS e não posso tomar partido. Mas como a voz do seu GPS, vou te dar um conselho. Abasteça em um posto de confiança e com certificado de qualidade garantida. Esse é o posto Zé Bola. Eita! Poxa vida! Acabei falando o nome do posto. Que coisa, meu! Agora você vai ficar dizendo que sou parcial e tô fazendo propaganda pra esse posto. Ah, nem ligo. Pode pensar o que você quiser. Quer abastecer? Vire à direita ou à esquerda e abasteça no posto Zé Bola. Pronto? Falei. Olá, estamos de volta com o seu CTV Cast para a gente fazer uma conversa diferente. Você que está do outro lado aí, muito obrigado pelo carinho da audiência. Muito bom ter você com a gente. Deixa eu lembrar para você os meios que você faz aí para assistir a nossa programação através do nosso aplicativo. Você baixa lá na Play Store, um aplicativo muito leve, não consome espaço e você pode acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Nossa programação também está disponível aí na Limex World TV, na TV Brasil TV ao vivo, na Max Cloud TV. Leva o nosso sinal aí lá para a região sul do Brasil. A gente agradece aí a turma do Rio Grande do Sul também, que acompanha através da Max Cloud, que leva aí um servidor de vários canais, muitos canais abertos e fechados, e a CTV se faz presente por lá também. Além disso, você tem aqui em Sumé, no nosso Cariri paraibano, a Cariri Web Play, que é Sumé, Monteiro, Serra Branca, São João do Cariri. Dentro da Cariri Web Play você tem a CTV e todos os canais do estado da Paraíba disponível aí na sua plataforma, tá certo? Você pode acompanhar também a nossa programação através da Cariri Web Play, Mil Telecom, que leva o sinal aí lá para a região do Sertão Paraibano e também a região do Sertão aí do Pernambuco. A gente está transmitindo aí também. No nosso site tem uma galeria de conteúdos e mais a nossa programação ao vivo que não para. 24 horas por dia você assiste a gente por lá também. ctvpb.com.br. Fora isso, nós estamos ao vivo também no Facebook, YouTube e você pode acompanhar a gente também nessas plataformas. Vai lá, se inscreve, curte, compartilha, manda seu like aí, tá certo? E a gente vai estar agradecendo demais a você. Vai no nosso TikTok e também no nosso Instagram, que você também encontra conteúdo de qualidade por lá. Tá bom? Muito obrigado. Como foi dito, o nosso convidado de hoje está aqui do meu lado, Gilvan Félix. Ele que é farmacêutico, ele que é empresário e também, nas horas vagas, Gilvan, você é ciclista, não é isso? Obrigado por aceitar o nosso convite e vir participar da nossa edição de hoje do CTV Cast. Ô, Renato, eu que agradeço aí a oportunidade de contar um pouco da minha história, da minha trajetória e também de poder, de repente, despertar a vontade de empreender, porque não é nada, algo assim que venha a ser surreal na vida de ninguém, não. É algo que você tem que seguir um processo. Primeiramente, você tem que querer transformar-se para depois transformar outras vidas, promover essa fomentação de um modo geral e fazer com que essa roda, essa engrenagem da economia venha melhorar cada dia aqui no Brasil, que tem muita gente que tem o potencial, mas existe o chamado medo, né? E o medo faz parte do processo. Gilvan, primeiramente vamos saber quem é Gilvan Félix. Vamos começar lá pelo começo, lá no início, né? Quem é Gilvan Félix? De onde ele veio? Quem é esse rapaz, esse homem hoje, né? Esse menino, rapaz e homem que se tornou aí um empresário? Eu sou natural de Recife, e vim para cá por uma vontade que despertou em mim quando eu completei 16 anos e fui para Campina Grande. E gostei, assim, de cara, porque Campina Grande é uma cidade, por ter o nome de grande, né, no seu
no seu sobrenome, Campina Grande, mas ela tem áreas de uma cidade que ainda é pacata, com áreas de interior, e isso me chama a atenção, eu me identifico porque eu sou uma pessoa caseira, né? Apesar de gostar também de sair nos finais de semana, gostar de lazer, mas eu gosto, né, desse ar mais pacato. Então eu vim com 16 anos e consegui estar aqui, permanecer quando eu completei 33 anos. Então eu posso dizer que foi um sonho que eu realizei de vir para Campina Grande. Gilvan, você veio, obviamente, como você acabou de falar para a gente, de uma cidade pequena. Né? Você saiu de uma cidade pequena. Como foi a sua infância em si, assim, até o dia que você foi para Campina Grande? Como era que você vivia? Como eram os padrões familiares que você tinha, seja eles psicológicos e também financeiros? Na verdade, eu vim de uma cidade grande, de uma metrópole. Eu nasci em Recife. Mas você se criou, como você falou, numa cidade pequena? Grande. Grande. Toda Grande. a sua infância foi numa cidade... Eu disse mais recentemente de um sonho realizado que eu vim morar em Campina Grande, né? No Planalto da Borborema. Como você veio parar em Campina Grande? Oi? Como você veio parar em Campina Grande? Exatamente por esse motivo o qual eu falei anteriormente. Com 16 anos de idade eu vim a Campina Grande porque eu tenho uma tia que mora em Campina Grande e Campina Grande o clima é mais ameno, aquele clima mais aconchegante. Recife é uma cidade muito quente, né, de clima e também de movimentação, né, é uma cidade que praticamente ela funciona 24 horas. Então, quando eu conheci isso e como eu sou uma pessoa pacata, apesar de gostar também de diversão e de aventura, eu me identifico muito. Então, com 16 anos, ali onde eu estive, em Campina Grande, me apaixonei de cara. O porquê? Por esse motivo, de eu gostar de cidades mais tranquilas. Ô, Gilvan, e aí, como era a sua infância lá em Recife? Como foi a sua infância lá na capital do Pernambuco? Você se criou lá em Recife, nasceu lá em Recife? Nasci em Recife. Se criou em Recife, onde era que você morava ali em Recife? Você já veio de uma classe mais privilegiada ou você era da periferia mesmo? Como era a sua família? A minha vida lá, quando eu nasci, o meu pai, ele trabalhou na construção civil por toda a sua vida. Ele se aposentou na construção civil. Ele começou aprendendo, né, ajudando, e vou colocar aqui que ele se graduou em mestre de ferragens na construção civil. Então eu nasci num bairro, não era considerada periferia, né, mas era menos privilegiado, nesse quesito sim, só que a gente tinha uma vida de classe média na época, pela profissão que o meu pai tinha na época, que era ferreiro. Eu estudei em colégio particular até a quarta série primária, que hoje seria o 5º ano. Nós tínhamos bolsa. Nesse aspecto aí a gente foi agraciado porque até nos dias de hoje quem estuda em escolas particulares, quer queira, quer não, tem uma certa diferença mesmo. Ô, Gilvan, quantos filhos foram criados lá com você? 4 filhos. Eram 4 filhos. 4 filhos. Minha mãe teve 5 e o primeiro morreu. Na época era muito precária essa questão da saúde, né? Essa assistência na parte da saúde, com algumas descobertas e tudo mais, como por exemplo, as pessoas morriam de sarampo. Hoje em dia não se fala mais nem nisso. Né? Você é formado em farmacêutica, não é isso? Em farmácia bioquímica. Bioquímica. A gente já sai graduado como... Qual é a diferença das profissões? Farmacêutico para um formado em bioquímica? Então, antigamente existia, né, essas separações de farmacêutico para atuar como farmacêutico na área mais comercial, do varejo farmacêutico, e tinha as especialidades. Bioquímica, farmácia de manipulação e etc.
indústria também, só que a gente já sai graduado hoje como farmacêutico generalista. Então a gente está capacitado a atuar em todas as esferas do segmento farmacêutico. Sim, aí, vamos lá, vamos pro ponto. Aí como foi que você resolveu fazer farmacêutico? Como foi que você ingressou, resolveu, não, eu vou fazer isso? Como foi que você tomou essa decisão? A minha intenção, na verdade, quando estava aí por me formar, que isso aí foi lá na década de 90, já faz um tempinho, eu me identificava com computação, né, que hoje é o mundo digital. Então, eu tentei fazer faculdade, né, de ciências da computação. Mesmo sendo uma faculdade particular, eu passei na segunda opção. Minha segunda opção foi matemática. Como era a área de exatas, eu optei por fazer matemática, que tem a ver. Sim. Então, quando eu me deparei na sala de aula, na faculdade, eu vi que a matemática ela ia mais me atrapalhar Do que ajudar. do que ajudar. Então eu comecei a viver um dilema e imaginar o seguinte: o que é que eu vou fazer agora se eu não vou dar conta da matemática? Então surgiu uma barreira que, na verdade, essas barreiras que nós colocamos é sobre nós mesmos, né? Se a gente acha que existe barreiras insuperáveis, elas existem. Mas se você tem a consciência de que, apesar das barreiras, você é capaz de ultrapassá-las, você irá ultrapassar de um jeito ou de outro. Pode demorar um certo tempo, mas você vai conseguir. E eu coloquei essa barreira como não ultrapassável. Então ela começou a servir de empecilho para a minha carreira. Não foi frustrada, porque na tua pergunta tu perguntaste como foi que tu chegou à profissão de farmacêutico. Isso demorou muito tempo, porque quando eu ingressei na faculdade a primeira vez foi com 17 anos de idade. Ali eu tive minha primeira experiência na faculdade. E essa vontade, ela acabou, de certa forma, sendo reprimida, mas por mim mesmo. Porque eu não entendia que haviam outras opções. Então, foi muito mais adiante que eu tive a oportunidade. Não foi aquela profissão que você diz assim, eu sonhei que eu me tornava um farmacêutico. De jeito nenhum. Você não queria, não era isso que você queria para a sua vida? Não, eu vislumbrava mesmo a área da computação. Como eu consegui atuar na ciência da computação no segmento ou no setor chamado CPD, que é Centro de Processamento de Dados, Central de Processamento de Dados. Isso aí também na década de 90, mais precisamente foi no ano de 97, 1997. Eu atuei e eu me identificava bastante. Eu estagiei numa emissora de TV, isso lá em São Luís, no Maranhão, e havia a necessidade de contratação de uma pessoa para ajudar uma única pessoa que era o chefe do departamento. No entanto, quando ele solicitou que tivesse uma pessoa para ajudá-lo, o departamento pessoal não enxergava dessa forma e eu tive que ser dispensado porque não fazia sentido para mim eu continuar sendo estagiário. Então eu tinha que me encontrar de alguma maneira, ser reconhecido, né, pelo trabalho o qual eu exercia. Isso aí você tem quantos anos? Eu tinha 23 anos na época. Já 23 anos. 23 Era seu primeiro emprego ou você já Não, já tinha tido experiência no segmento. Emprego? Trabalhou com quem? Trabalhei em outra empresa também no segmento. Na central de processamento de dados também, né? Digitando dados e processando. Eu sei. Então, no caso, e como foi então que a farmácia caiu assim no seu colo, a farmacêutica caiu no seu colo? O que você chegou à conclusão? Cara, na vida a gente pensa que existe o acaso. E eu entendi que não existe o acaso. É você quem promove o acontecimento, a não ser que seja algo que você não tenha controle. Mas quando você tem controle das suas ações, você sabe muito bem o que é que você quer, o teu objetivo, se aquilo faz sentido para você, você abraça toda e qualquer causa
e você consegue evoluir. Então, o que foi que aconteceu? Nessa experiência que eu tive em São Luís do Maranhão, que foi frustrada, eu regressei para minha cidade natal, Recife, em 98, no início de 1998. Quem me deu essa oportunidade foi o meu irmão, uma pessoa a qual eu tenho uma imensa gratidão. Ele fomentou o Gilvan que é hoje. Ele tem uma parcela considerável do que eu me tornei na minha jornada. Então, quando eu regressei, ele ficou ressabiado, né? Porque ele queria o melhor para mim. Mas naquele momento, como eu não havia me encontrado, eu tive que voltar. E aquilo ali gerou até uma certa dor, digamos. Eu fiquei frustrado e também ter a consciência de que eu desapontei alguém a qual essa pessoa eu tinha muita estima. E tenho até hoje, né? Uma imensa gratidão. Só que... Que era o seu irmão. Que era o meu irmão. Né? Que ele faleceu, né? Faleceu. Em 2015. O meu irmão faleceu em 2015, num acidente que teve, onde ele estava fazendo socorro. O socorro propriamente dizendo da maneira a qual estou aqui me expressando, mas ele foi fazer... haviam 2 índias em trabalho de parto, isso lá numa área muito remota na Amazônia, e ele foi fazer esse translado e aconteceu de que ele bateu numa árvore, que não era uma árvore, era uma árvore, né? Mas essa árvore era enorme e se comparava a um prédio de X andares, assim, que era fora da curva. Então, ceifou a vida dele e de mais outras 4 pessoas em 2015. Então, o que é que acontece? Em 2000, ele me convidou novamente, mesmo sabendo que, por entendimento dele, eu havia desapontado lá na época. Mas ele acreditava muito em mim, sabia do potencial que eu tinha e que, acima de tudo, eu era uma pessoa muito esforçada. Ele encontrou isso em mim, né, esse potencial, enxergou e apostou novamente. Ele apostou. Eu prontamente aceitei quando ele teve a ideia. À época ele tinha ido à praia e ele era uma pessoa muito comunicativa. Conheceu uma pessoa que trabalhava em farmácia e vislumbrava empreender também. Só que o que faltava para alguns empreendedores e para alguns aspirantes ao empreendedorismo, o que falta para alguns é a grana. A grana é o último estágio. Não adianta você ter grana e não saber mexer com aquilo que você vislumbra. Você vai dar um tiro no pé, um verdadeiro tiro no pé. Exatamente, sem conhecimento. Mas quando também você pode entrar como investidor. E foi aí aonde o meu irmão entrou. Ele tinha visão empreendedora, o outro tinha experiência. Então eles uniram, né, o conhecimento, o útil ao agradável. O útil ao agradável na época. E ele pensou em uma pessoa que pudesse responder na ausência, que assim permaneceu por 8 anos e me convidou mais uma vez, porque em 97 quem me convidou foi o meu irmão. Mesmo ele ficando assim, de certa forma, desconfortável, né? Porque para o entendimento é como se nós estivéssemos desapontado, né? Você vinha, no seu caso, você vinha de vamos usar o termo ideia fracassada, no caso. Exatamente. Você vinha de um fracasso pessoal seu. Sim. E aí causou insegurança no seu irmão. Com certeza absoluta. Isso daí deixou, de certa forma, né, inseguro, mas eu acho que valeu muito a pena para ele, porque ele sabe o quanto que eu me dediquei àquilo que ele colocou, à proposta que ele implementou. E final de 2001 a gente já estava atuando no segmento de farmácia. Do zero conhecimento da minha parte e da parte dele. Então eu abracei essa causa sem saber absolutamente de nada. Aí você entrou na farmacêutica, pronto, através do seu irmão.
Sim. Como foi assim, como foi receber a notícia da morte do seu irmão para você? Haja visto que ele significou tanto para você nesse processo. Cara, me gerou um certo, eu não vou chamar de trauma, mas deu como se diz, eu acho que eu tomei um banho de água gelada ali naquele momento. Quando eu precisava era de calor e não de frio naquele momento. Foi algo que impactou a minha vida. No entanto, a vida é um processo, né, de evolução. Então foi ali onde eu comecei a entender que eu, até mesmo de fazer o melhor com os ensinamentos os quais eu tive por parte do meu irmão e de seguir num legado. Esse legado é de melhorar esse mundo, o mundo no qual a gente vive, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais forte. A gente acaba ficando mais forte com a dor. A gente tenta evitar, né? Todo ser humano, ele tenta evitar a dor, mas é muitas das vezes na dor onde a gente mais cresce. Com certeza. Ô, Gilvan, você entrou nesse ramo empresarial. Você se encontrou ali naquela função. Não era o que exatamente você queria. É isso. Mas aí como foi o processo de crescimento? A gente sabe que tudo na vida não é como se dizem que é. Né? As pessoas dizem, não, vai, entra. Porque geralmente quando você vê uma propaganda, a pessoa já está lá no topo, né? Ninguém mostra o processo. É isso? Ninguém diz assim o processo. Até eu brinco muito com aquelas propagandas de curso que tem na internet, né? O camarada já vai se mostrar ali em um baita de um carrão e dizendo que está ganhando muito dinheiro. Mas ele não revela o processo, às vezes é até verdade. Às vezes tem muitos ali que ganham de fato muito dinheiro. Mas ele não fala o processo que você tem que passar para chegar até lá. Até que você compre o curso dele. Quando você compra o curso do cara, o cara vai lá e diz assim, mas eu tive que enfrentar isso e aquilo. Ou seja, mas na propaganda não mostrou isso. Acaba também sendo um meio de vida, né? Obviamente, se ele falar só, mas eu sofri muito na minha vida, quem é que vai comprar um curso de um cara desse? Se ele já começar a propaganda dizendo, eu me lasquei todinho ali num processo, mas eu cheguei, né? Porque as pessoas, elas não querem o trajeto, elas querem o destino, não é isso? Então, eu arremeto exatamente essa pergunta. Qual foi o processo de crescimento? Vamos falar agora na linguagem empresarial, já que você já chegou num ponto onde você conseguiu montar o que você queria, que era um comércio, né, um segmento. Qual foi o processo que você passou para chegar até lá? Essa pergunta é excelente. Como o Renato falou aqui, muitas pessoas veem o sucesso, mas não veem o preço que foi pago para ter alcançado, né? O processo. O processo é a caminhada. São as nuances que existem no segmento ou no empreendedorismo propriamente dito, onde você vai ter que pagar o preço. O que é pagar o preço? É o aprendizado, é a resiliência, e muitas das vezes você vai ser testado. Esses testes só acontecem na prática. Na teoria, tudo é muito belo, tudo é muito bonito, mas na prática e no empreendedorismo, mais do que nunca, você tem que entender que é processo. Processo, processo, processo. Seguir o processo. Voltando um pouco mais para falar em processo, como eu falei aqui que eu iniciei sem saber absolutamente de nada, o sócio do meu irmão lá no início era a pessoa a qual eu tinha referência, porque ele tinha experiência e eu não tinha experiência. Então eu tinha que aprender. Aprender com quem? Com quem sabia. Sabia lidar com o mercado farmacêutico. Então eu dependia muito dele. Eu lembro no início que eu tinha sede de conhecimento ali pelo fato de não saber de nada, e era muita novidade para mim, e lidar com medicamento é um tanto quanto
minucioso, porque você vai lidar com vidas, né? Você está ali dispensando um medicamento o qual ele vai sanar uma necessidade do paciente. Tem pessoas que estão muito mal, debilitadas, e quando você se depara num atendimento, em ler uma receita, ler de maneira coerente, de não ter pressa, isso já é processo. Não ter pressa já faz parte do processo. De ler uma receita de maneira coerente, quando eu falo ler coerentemente, é de você ler a receita com a posologia, especificando de acordo com o que o médico estabeleceu. Houve até uma situação de uma pessoa muito experiente, aí eu vou falar muito mais lá à frente, que o médico prescreveu um medicamento, que era uma vitamina C, e o atendente entendeu que era um medicamento que era para colocar no ouvido. Então ele dispensou a vitamina C pelo fato de não ter lido a posologia. Isso é um detalhezinho, ele não leu a posologia, ele compreendeu que era um medicamento que era para colocar no ouvido. Então, essa mãe retornou na farmácia e disse: rapaz, eu coloquei o medicamento que era para tomar via oral no ouvido da criança. E aí, como é que fica? Então já faz parte de um processo dentro do segmento farmacêutico. Isso é um detalhe que eu estou contando aqui no momento. Então, quando eu iniciei, eu dependia muito dessa pessoa de me orientar e de passar esses detalhes que poderiam existir, principalmente de ter muito cuidado na dispensação do medicamento. Eu sequer conhecia o que eram os medicamentos, os nomes comerciais. Então houve um certo dia que esse sócio do meu irmão, ele de maneira inconsequente, era para trabalhar o Gilvan e esse sócio dele, do meu irmão, ele já chegou atrasado, eu que abrira a farmácia, ele chegou, pegou uma grana no caixa com uma moça e disse: eu vou à praia, logo mais eu tô de volta aqui. E eu fiquei a ver o quê? A ver navios. Eu digo: cara, se eu não entendo, eu estou dependendo dele, o que é que eu vou fazer da minha vida aqui agora? E isso foi com 2 semanas de funcionamento. É muito pouco para você aprender. É muito pouco para você aprender no segmento de farmácia. E é interessante no nosso segmento, a gente tem até essa experiência no nosso dia a dia, que quando a gente coloca alguém que está iniciando, é algo que é muito interessante. A pessoa que o cliente vai procurar é justamente quem tem menos experiência. É impressionante isso, parece que atrai, né? Aquilo que você não quer acaba atraindo para você. Então, o que foi que aconteceu nessa situação? Quando ele virou as costas, eu comecei a me desesperar. E sim, apareceu. Minha primeira cliente, eu em voo solo, vou chamar isso, assim dessa forma. E ela chegou prontamente e perguntou: me indique um medicamento aí para cólica. Eu não sabia nem o que significava esse termo cólica. Você já era formado em farmacêutico? Não, estava ali, Renato, apenas 15 dias, aprendendo com ele. E ele me deixou sozinho. Ele foi, inconsequente nesse aspecto, me deixou sozinho. Inconsequente num quesito de paciente, mas que serviu muito para a tua vida, que você está compartilhando essa história aqui, né? Exatamente. E eu não sei de que maneira ainda tive a sensibilidade de perguntar para ela, né? Qual o medicamento que geralmente a senhora toma para esse fim? Ela disse: não, eu queria... Parece que é algo provocativo, né? Eu queria que você me indicasse, porque ela imaginou que um atendente, qual é a prerrogativa? De ter experiência naquilo que está fazendo, e principalmente se essa pessoa está sozinha, não está sendo assistida. E eu comecei a procurar ali respostas para ela, mas eu não tinha. Mas eu tinha um meio. Antes não tinha o Google, né? Não tinha o Google, não. Hoje é muito mais fácil, né? Vou dizer que é fácil, mas
fácil para quem procura, né? Procura entender e se desafia. Então eu imaginei, o que é que eu vou fazer agora? À época eu tinha uma namorada, mulher, a necessidade é semelhante uma da outra, então cólica é dor. Mesmo sem saber, eu disse, o que é que a senhora está sentindo? Ela disse o que era que estava sentindo. Eu digo, minha namorada deve ter isso aí. Então eu liguei para ela e perguntei qual era o medicamento que ela tomava para aquele fim. Cara, é impressionante. Ela disse, eu não sinto cólica. Olha só. Me ajudou muito, hein? Eu não sinto cólica. Eu disse, agora, meu Deus. Ela disse, dá tal medicamento para ela que mesmo eu sem saber, né, sem ter o conhecimento, aquilo ali, quando eu recebi a informação da parte dela, em pouco tempo lá de atuação, eu vi que aquele medicamento não servia para aquilo. Então eu cheguei para a pessoa, para o cliente, né, para a cliente, e disse assim, a senhora toma esse medicamento para isso? Aí ela disse assim, olhou para mim e fez assim, com a cabeça assim, ela disse, eu não sei como é que colocam uma pessoa do seu nível para atender o público. Ela virou as costas e foi embora. E eu fiquei ali, estarrecido, paralisei, mas aqui minha mente já estava trabalhando, né? Já estava processando. E eu fiquei decepcionado com aquilo, só que, como eu te falei, a dor ela pode vir a te ajudar. A maioria das vezes ela só te ajuda. E ali eu comecei a me ressignificar na função a qual eu estava disposto a atuar. E eu comecei a ler as bulas dos medicamentos. Para aprender, muita gente hoje, muitos atendentes do segmento, eles não fazem esse tipo de pesquisa, esse tipo até mesmo de pergunta, quando eles dispensam os medicamentos para entender. Porque apesar de Gilvan ter feito faculdade e é graduado em farmácia, muito do conhecimento que eu adquiri na prática foi dentro da farmácia, foi dispensando os medicamentos. E hoje tem essa facilidade, né? Esse geralmente é jogada a responsabilidade para os médicos, né? Principalmente cidade de interior, cidades pequenas, eles botam mais os atendentes para atender, para ler a receita ali e fazer o que o médico manda, né? Sim. E não dar um suporte ao paciente. Mas aí entra uma questão interessante. Qual é a função de um farmacêutico? Ele pode indicar, prescrever medicamento assim para um paciente que chega sem uma bula e pede uma indicação de um profissional desse tipo? Tem dois tipos de medicamento na farmácia. Tem o de prescrição médica, que são aqueles medicamentos que vêm com a tarja vermelha. Tarja vermelha. Aqueles medicamentos nem o farmacêutico pode indicar. Ele vem lá, venda sobre prescrição médica, né? Então, aquele medicamento você não pode indicar. Mas ele tem o chamado MIPS, né? Que são os medicamentos. MIPS é a sigla. Medicamentos. O M de medicamentos, o I de isenção da prescrição. Não precisa prescrever. Isento de prescrição. Então, esse medicamento, o qual eu relatei aqui para você, que eu até poderia indicar, foi por isso que ela perguntou, né? Qual o medicamento? Tem medicamentos, esse medicamento, inclusive, não precisa da prescrição médica. Então, há uma gama enorme dentro do estabelecimento farmacêutico que você pode, como profissional farmacêutico, você pode indicar para o paciente. Não sair de maneira assim indiscriminada indicando, né? Mas você tem que analisar cada caso, para que você tenha ciência de que você não está tomando, né, a vez de médico para fazer uma indicação de medicamentos, porque você sabe que na hierarquia a prescrição farmacêutica ela é direcionada tão somente para o médico. Como é que um médico ele sabe dessa informação? Como é que chega a ele? Surgiu um medicamento novo, ele serve para isso. Como é que essas informações chegam aos centros médicos e até apropriadamente nas farmácias que eles são indicados para aqueles? É através de vendedores? Como é que o médico ele
indica um remédio sem saber, obviamente que existe um teste antes de fazer, mas a gente sabe também que cada caso é um caso. Pode ser que uma pessoa se dê com o sistema de uma pessoa, se dê com um determinado medicamento e a outra pessoa não se dê, né? Não vai se adaptar àquele medicamento. Como é que se chega a essa... O farmacêutico não seria a pessoa mais indicada por ele ter mais disponibilidade de ler uma bula? Exatamente. Nos países mais desenvolvidos isso acontece na prática. Aqui no Brasil, não. Porque o que acontece é o seguinte, o médico estuda causas e sintomas. Pronto, ele dá o diagnóstico. Mas ele não conhece de medicamento. Quem conhece é o farmacêutico, como você bem disse. Mas, tirando essa parte, o que acontece é que ele tem visitas de representantes, onde eles abordam, né, esses pormenores, e dentro da necessidade onde ou o clínico assiste a um paciente, na necessidade dele, no sintoma e a causa, né, estabelecida, ele prescreve determinado medicamento. Como vou te dar aqui um exemplo, um antibiótico, se for o caso, numa infecção, um anti-inflamatório ou um analgésico, uma vitamina, caso venha a necessitar, por questão na carência de algumas vitaminas que muitas das vezes você nem sabe e você está com algum sintoma e as pessoas pensam que querem logo tomar algum tipo de medicamento, mas o que é que está desencadeando essa necessidade? Muitas das vezes pode ser uma carência de uma determinada vitamina e a pessoa não sabe. Então é o médico ali onde vai solicitar exames mais específicos para não prescrever um medicamento tão somente como paliativo. É certo. Agora tem a questão da responsabilidade, né? Quando você recebe eu não sei nem qual é a sua visão com relação a isso. Quando você recebe uma receita de um médico que vem com um determinado medicamento, ele coloca logo lá o CRM dele, taxa na receita, carimba logo ali. Sim. Né? E assim, digamos assim, que se o paciente não se der com o médico, com o medicamento, o médico pode ser responsabilizado. E se transferir essa responsabilidade para um atendente de, não menosprezando a profissão, né? Mas como você citou lá no início, que passou 15 dias, já jogaram toda essa responsabilidade para você, como transferir uma responsabilidade dessa para um atendente de pé de balcão que tem pouco conhecimento da área? Então, é onde tem que existir um treinamento das farmácias? Também. Um treinamento nas farmácias, como também, quando você coloca na prescrição, a responsabilidade ela tem que ser compartilhada. Caso venha a ter algum efeito colateral pro paciente, é muito bem colocada essa situação, né? Porque o médico ele não olha na cara do cidadão e diz esse medicamento é a sua cara. Isso não existe, é a necessidade dele. Ele não prescreve medicamento pelo simples fato de olhar na sua cara e dizer, rapaz, esse medicamento ele tem empatia por você. Não é assim. Então é dentro da necessidade. Quando a pessoa, o paciente, vem apresentar alguma reação adversa, é porque esse paciente, digamos assim, ele não foi tão compatível com o efeito do medicamento. Pode existir, todo medicamento, por mais simples que seja, ele tem uma reação adversa. Ele tem o seu lado benéfico e o seu lado não tão benéfico assim, que são as reações que podem que podem causar. Muitas das vezes elas são imperceptíveis. Mas nessa situação a qual você está colocando, pode existir uma reação adversa de passar, sim, de ter um certo desconforto. O paciente sim a tomar algum medicamento, o qual o médico prescreveu e com muita propriedade, mas existe essa probabilidade também, porque não está isento disso, não. É do mesmo jeito que o médico pode passar, mas o médico ele pode ser responsabilizado por isso? Legalmente, hoje? Legalmente, sim e não. Cada caso ele tem que ser estudado de uma maneira assim, mais detalhada, porque já na ciência tem isso, porque existe um efeito adverso do medicamento. Então, em estudos, em ensaios,
se vê uma grande parcela que não teve uma reação àquele medicamento. Então ele é liberado para o mercado. Então, você lendo a bula também pode lhe ajudar, né? Porque a bula está lá dizendo assim, ó, esse remédio pode causar isso, isso e aquilo. Sim, exatamente. Para estar respaldado. É isso. Aí você pode repassar essa informação para o consumidor final, o paciente que está chegando ali na farmácia, e diz assim, olha, você vai tomar esse remédio aqui, mas isso pode dar isso, isso e aquilo. Tudo passa por um treinamento no balcão também das farmácias. Mas tem isso hoje? Na prática, isso é muito raso. É muito raso. Cada farmácia... isso é uma área tão abrangente, Renato, que teria que entrar como prerrogativa, né? Como predisposição para se fazer isso. Essa tua ideia aí, ela é muito pertinente de fazer isso, porque na prática mesmo não existe não. É muito da história do Gilvan, quando começou lá atrás. Exato. Mas aí é onde mostra a sua história de que poderia ter culminado aí no seu crescimento profissional, né? Você pegou até onde você chegou aí, até onde você relatou pra gente, tirou toda a sua profissão, você tirou de uma experiência ruim. Sim. E o pior ainda, você já vinha de um fracasso lá atrás. Né? Isso, ou seja, na qual você já se investiu, empregou dinheiro na sua pessoa com uma certa desconfiança. Né? Por parte do seu irmão, ele não acreditava tanto na sua capacidade devido a você ter dado errado lá no passado. Né? Então você tirou essa lição. Aí depois dessa experiência, para a gente continuar o contexto da sua história, depois da sua experiência com essa situação, o que mudou na sua vida? Mudou que aí eu tive mais certeza de que quando existe a dificuldade e que essa dificuldade ela não vai deixar de existir caso você não a enfrente, eu tive a certeza de que era aquilo que eu tinha que mais me empenhar. Dentro da dificuldade que foi apresentada ali era o conhecimento, então eu comecei a buscar o conhecimento. De que maneira? À época, os medicamentos eles não vinham lacrados. O medicamento em si, o frasco, os envelopes, sim, mas as bulas, elas eram mais acessíveis, que elas não tinham lacre na caixa. Então, eu comecei a observar que era fácil você abrir a caixa, porque ali eu não estava violando em absolutamente nada, elas não tinham lacre, né? Porque houve uma evolução com tudo isso daí, né? Hoje em dia você tem garrafas plásticas, as PETs, um exemplo, antigamente era só tudo de vidro, então eles começaram a colocar o lacre no medicamento, só que aí o Gilvan já tinha, né, utilizado desse meio para ler bulas, porque as bulas são nada mais, nada menos do que é ensinado na farmacologia na universidade. Então, nesse aspecto eu tive facilidade, porque até mesmo antes de ingressar na faculdade eu já tinha um certo conhecimento na dispensação de medicamentos. Você posologia, já entrou sabendo já? Um pouco. Que você já tinha estudado? Sim, aí você vai estudar mais a parte mesmo didática dentro da faculdade, né? A parte mais teórica do negócio. E ali eu já lidava na prática. Eu via da teoria, porque eu lia, e ali ter todos os detalhes, né? Todas as minúcias que existem do medicamento, né? A forma farmacêutica a qual ele se apresenta, recipiente, como é que ele é fabricado e tudo mais, o que é que está contido naquele medicamento. Então eu já tinha visto em muito pouco tempo. Então só que no ano de 2001, né, ali muito pouco tempo depois que a gente começou em setembro, já viramos para 2001 e o meu irmão, como era um cara que era desenrolado, era um cara que enxergava muito mais além, ele teve a ideia de me ofertar o curso. Ele disse, você está vendo farmacêutica aí, que tem uma certa regalia e tudo mais, o que é que tu acha de tu fazer faculdade de farmácia? Eu, cara, eu não pensei duas vezes. Aceitou. Porque eu sabia que ali eu já tinha entendido, né? É onde houve uma aposta anos antes e que eu não tinha
comprado a ideia por completo, eu me frustrei, de certa forma, mas ali o que ele dissesse, assim, para promover, né, a minha qualificação e a minha história de vida como empreendedor, ali que ele já enxergava isso, como eu era o braço direito dele, eu não deixava de ser empreendedor. Eu só não atuava efetivamente com grana, né? Investindo no negócio, mas eu investia de outra maneira, porque o vendedor dentro de farmácia, o atendente dentro de farmácia, ele não deixa de ser empreendedor. Ele é um verdadeiro empreendedor. Só que quem empreende efetivamente financeiramente é o dono do negócio. Mas quando tu te coloca ali à disposição, que tu vislumbra um crescimento e até mesmo de você que trabalha em farmácia, de pensar em abrir o seu próprio negócio, como o meu irmão falou, depois de alguns anos que se passaram aí na minha jornada, ele disse, se você quiser ter o seu comércio, você vai ter o seu comércio. E aquilo ali começou a despertar em mim, assim, até mesmo o desejo que até então eu não tinha, né? Eu disse, cara, será mesmo que isso é possível? Se era uma pessoa que estava me dando esse empoderamento, vou falar assim, né, me passando que isso era possível, eu comecei a acreditar. Mas na época eu não vislumbrava ser empreendedor porque eu tinha como referência. Então eu não ia deixar, largá-lo mais uma vez, né, para empreender sem o consentimento, vamos dizer assim, porque eu o respeitava bastante. Ô, Gilvan, aí como foi? Você concluiu sua universidade, concluiu a sua área de farmácia, e aí resolveu montar a sua primeira farmácia ou ainda teve outro processo antes disso? Teve outro processo. Teve de eu aceitar, né, essa ideia dele, aí eu comecei ali em 2001 e até 2006 eu fiz a faculdade era para ser concluída em 4 anos, porque era em período integral, aí ficaria mais curto. Geralmente os cursos de farmácia hoje são em 5 anos, pela grade curricular, mas a gente cumpriu essa grade curricular em apenas 4. Só que o Gilvan trabalhava, e trabalhava bastante, e tinha que estudar. Primeiro... Dentro da área, na farmácia do seu irmão? Sim. Então chegou lá, assim, na ideia que ele teve, como eu trabalhava para ele, ele disse o seguinte, olha, tu começa a fazer o curso e tu vai pagar com o que tu receber aqui da farmácia. Como nós estávamos ainda iniciando, ele disse, se a farmácia não conseguir arcar com esses custos, ele tinha um trabalho paralelo, né? Ele disse, eu te ajudo. Aí eu trabalhava na farmácia e comecei a fazer a faculdade. O que era que acontecia? Eu tinha que estar na faculdade 7 horas da manhã e tinha que retornar ali para a farmácia. Retornar não, né? E no meu primeiro horário era das 17 até a meia-noite que eu trabalhava. E era bem puxado porque você imagina, para estar na faculdade, para você se deslocar, você demorava ali, tinha que acordar 6 horas da manhã. Quando eu chegava em casa era 1 hora, 1h30, 2 horas da manhã e tinha que estar de pé novamente às 6 horas. Então, essa rotina aí, ela se manteve durante o período em que eu estive na faculdade, que eu não terminei em 4 anos, eu terminei em 5 anos e meio. Então, eu comecei ali em 2000 e terminei no meio de 2006. Então, eu não tinha essa intenção de empreender, não tinha, porque eu tinha muita reciprocidade, né, com relação à aposta que meu irmão tinha feito, né? Você queria pagar ele pelo investimento que ele fez com você. Exatamente, tinha que ficar com ele. Ele ali, ele não foi só um irmão, ele foi um pai, foi um amigo, foi um companheiro, foi muita coisa para a minha vida ele significou porque ele me ajudou e promoveu essa transformação mesmo, né? De o Gilvan de hoje estar empreendedor, de ter aí
30 colaboradores trabalhando junto conosco, é algo que não é da noite para o dia. A gente tem que buscar, que enfrentar, de se desafiar. O desafio nesse processo, ele é de extrema importância, porque se você se colocar na chamada zona de conforto, você pode ter um negócio que pode durar aí por gerações e dar aquele voo de avião que ainda tem hélice. Você tem que querer ser um jato, você tem que buscar isso, buscar o melhor. E você tendo o melhor para você, você vai poder promover para os outros. Porque se você dá aquilo que você tem, você não dá nada para ninguém que você ainda não acessou, que você não conquistou. Então, muito dessa minha trajetória, eu comecei a entender isso e tenho buscado incessantemente o aprimoramento, né? A me moldar as nuances que tem no segmento, porque quando me veem hoje, como o Renato colocou aí no início, as pessoas pensam que foi da noite para o dia. Eu tenho 22 anos aí de atuação no segmento de farmácias, iniciando do zero, como eu bem coloquei lá no início, sem saber absolutamente de nada. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma certa relevância pela trajetória trilhada, porque não existe você pular etapas, não queira pegar atalhos, porque não existe. Você pode acelerar. Acelerar é muito bem-vindo, mas pular as etapas, isso daí você pode ter um prejuízo muito grande. Não vá na conversa daqueles que não têm o resultado que você almeja, porque pode se frustrar, se dar muito mal e ter que pagar o preço de outra maneira, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Tem muito de ser referência, né? As pessoas que você escolhe seguir, você tem que saber se aquela pessoa tem a propriedade para falar do que ela está falando e se ela viveu aquilo ali, né? Porque uma coisa é a teoria, na prática é outra, né? O marketing de universidade, o seu trabalho de universidade é uma coisa. Agora, quando você chega para a realidade de cada região, de cada comércio, de como funciona cada caso, que a gente chama de estudo de caso, aí as coisas mudam de figura, né? Muda um pouco de figura e sai um pouquinho do contexto universitário. Você sabe que hoje na agroecologia, esses ensinamentos aí de campo, de zona rural, eles usam muito a questão de usar um pouquinho da sabedoria popular, de quem viveu a coisa, de quem conhece como funciona, né, isso fora do contexto universitário. Ou seja, a gente pode usar como referência o quê para massificar isso? O galho de bananeira. Você pega aqueles especialistas em encontrar água de poços artesianos. Né? O cara vem com um monte de parafernália lá e medindo lá o chão para ver onde tem água. Aí vem um senhorzinho lá do mato com galho de bananeira, aponta lá e diz assim, pode cavar um poço aqui que tem água. E os caras vão lá, cavam e vê que tem água. Ou seja, contrariando todo um estudo que houve. Só que a universidade hoje, ela não ignora esse tipo de conhecimento, né? Ela chama de sabedoria popular. Sim. É aquela velha história, você é experiente naquilo, você sabe que dá certo, você vai ter que me provar que eu estou errado. É a história da Terra plana, né? Ou seja, os caras vão lá, tiram uma foto de satélite, faz de tudo no mundo, mostra que a Terra não é plana, a Terra é redonda, e aí chega o cara e diz assim, o cara que nunca subiu, nunca olhou a Terra de outra perspectiva, que obviamente hoje para você utilizar ou visualizar a Terra de longe é uma coisa que custa caro, né? Isso não é todo mundo que tem, então é aquela velha história, eu tenho o meu conhecimento, eu vou ficar com o meu conhecimento e vou compartilhar, e você acredita se quiser, fica com a tua perspectiva. Se tu acha que a Terra é azul, é verde, é marrom, aí é uma questão tua.
Eu estudei e vi que a Terra tem um determinado formato diferente. Tu acredita no que tu quiser. É do mesmo jeito que a experiência. Você tem que ter a experiência, tem que ter o estudo de caso, tem que ter conhecimento para falar por determinado assunto, né? Ou seja, você não vai falar aqui de farmacêutica, né? Como a gente acabou de ter, vai até uma divergência com relação ao contexto de quem é a autoridade para receitar um medicamento, se é do médico ou é de um farmacêutico. Na minha convicção, você tem que avaliar vários pontos, né? Inclusive os pontos de responsabilidade com relação a isso, mas num contexto de disponibilidade, o farmacêutico hoje ele é mais capacitado de receitar por ter conhecimento ali de diversas drogas, né? A gente sabe que os médicos aí, os vendedores procuram 1 ou 2 médicos, por exemplo. Eu vou citar eu como exemplo. Um simples medicamento para gastrite. Todos os médicos da região, eu tinha conhecimento de 3 medicamentos. 3 medicamentos. Apenas 3, num contexto geral. Para mim só existiam esses 3 no mundo inteiro. Só que quando eu fui me consultar com um médico de uma outra região, ele me mostrou uma opção que eu não conhecia. Ou seja, então assim, o que me leva a crer que os médicos do Nordeste têm acesso a determinado medicamento. Já outras regiões mais desenvolvidas, de forma científica, também têm acesso a outras opções de medicamento. É a mesma coisa de eu procurar cuscuz no Rio Grande do Sul. Não vou achar. E se achar é um genérico paralelo que não existe. Então tudo isso influencia, né? E quem tem acesso a diversos medicamentos, é mais fácil o cidadão lá que está vendendo, a farmacêutica, a empresa que fabrica o remédio, procurar as farmácias do que os médicos nos hospitais ou em suas clínicas particulares. Porque ele sabe que na farmácia ele vai vender mais, né? O farmacêutico ele tem interesse porque ele tem a mercadoria para vender. O médico não, ele quer o paciente. O que interessa a ele é o paciente, não é o medicamento. Então, obviamente, se houvesse um treinamento diferenciado para o farmacêutico, aquele ponto de balcão, eu talvez seria a favor, talvez não, certeza absoluta seria a favor que todo o medicamento fosse prescrito por um farmacêutico. Como existe essa dificuldade, principalmente nas pequenas cidades, de encontrar profissionais qualificados para isso, e você não pode fechar seu comércio, você tem que botar gente para trabalhar, e muitas vezes as condições de se treinar é escassa, não é isso? Aí isso divide um pouquinho a opinião. Não sei se você acompanha a minha linha de raciocínio, mas eu penso dessa maneira. Não, sem dúvida. Faz muito sentido isso aí que tu está falando. Mas é algo que pode existir um dia, mas por enquanto, na prática, é uma utopia. Isso não, muita gente não enxerga Pelo menos no Brasil, né? Da forma que você está colocando. Seria um mundo ideal aí, né? De existir isso. Não pelo fato de você tirar essa autonomia, né? que o médico tem, mas que os farmacêuticos não contribuem para com isso. Não contribuem em quê? O medicamento ele vem, a caixinha do medicamento ele vem dizendo que é só sob prescrição médica. Então, se você for fazer uma indicação daquele medicamento, por mais segurança que você possa ter e conhecimento principalmente, você não pode. Então, é uma hierarquia que a gente, e as normas, a gente tem que seguir elas à risca, né? A não ser que seja num caso muito pontual que aqui eu não vou dizer que isso não aconteça na prática, tão somente pelo fato de ter lá na caixinha que o medicamento só deve ser vendido sob prescrição médica. Alguns casos que pode acontecer. Não vamos aqui ser hipócritas de dizermos que isso não existe. Pode existir, mas não com uma relevância tão significativa assim a esse ponto de, como você está colocando aí, de um farmacêutico também poder fazer isso. Ele não pode, por lei ele não pode. Ele pode prescrever, pode inclusive hoje prescrever medicamento de isenção médica. Aí ele pode. É um medicamento que de fato não precisa e já tem essas características.
ele já vem com a indicação na caixa. Ele já vem com a indicação. Então, o cliente pode chegar lá e o medicamento não está nem dentro do balcão, está fora da... Tá livre mesmo. Né? Ele pode estar no autosserviço do cliente e ele pegar. Isso daí na prática, isso existe. Visto que já vem com a indicação, né? na própria caixa. Ô Givan, como foi o seu desvínculo com o seu irmão? Como foi que se desvincular dele? Você desvinculou após sua morte ou antes você já tinha constituído aí seu primeiro empreendimento? Então, lá no ano de 2008, iniciei em 2000 para 2001, como eu te falei. O que acontece? Eu era muito assaltado nessa farmácia, muito. Então eu cheguei a um número bem significativo de ser ali afrontado e assim, quem já viveu essas situações, né, de delinquentes quererem algo que eles não conquistaram pelo esforço e sim a força. Eu fui assaltado 23 vezes, pasmem, 23 vezes. Nessa 23ª vez, que foi a última, lá em São Luís, porque eu já fui assaltado aqui na Paraíba também. Aonde? Dentro de farmácia. Então, eu já não aguentava mais. O meu psicológico já tinha sido abalado. Aí então eu comuniquei a ele que não dava mais para continuar e senti, né, o impacto lá no recebimento dessa informação, dessa decisão que eu havia tomado. Ele ficou também assim, mas ali já tinha passado, né? Se você vai comparar uma coisa com a outra, ali eu já tinha trilhado toda uma formação eu já estava formado, que ali era o que ele queria para a minha vida, né? De pelo menos, se isso acontecesse um dia, já tivesse como vislumbrar a minha carreira. E ali eu já tinha, porque eu já havia me formado e tudo mais, já tinha um conhecimento dentro de farmácia, já tinha muita bagagem. Quando eu comuniquei lá em 2008, ele ficou assim, meio que triste, né? Mas já não era mais ressabiado. Ele já sabia que eu tinha todo um know-how para seguir em frente. Então eu comuniquei para ele e também eu decidi ali, além de deixá-lo, né, naquele momento, eu comecei a me imaginar como um homem provedor, né? Me imaginei que naquele momento eu deveria procurar uma companheira para eu me casar, para constituir família, que ali eu estava já por volta de 32 para 33 anos de idade. Então eu disse o seguinte, inclusive a história é até interessante. Minha mãe estava na época lá em São Luís do Maranhão e eu disse para ela, eu vou para Paraíba, vou morar em Campina Grande, vou me casar e vou abrir uma farmácia. E ela ficou assim até que duvidando daquilo. Só que eu não tinha como vir para Paraíba e estar em Campina Grande, porque eu não tinha casa em Campina Grande, então eu fui para Recife. Quando chegou em Recife, eu ainda procurei emprego lá. Surgiram algumas oportunidades que eu acho que não foram concretizadas porque, como eu anunciei lá atrás, para minha mãe, quando a gente determina uma coisa para a nossa vida e a gente imprime energia nisso, né? Isso vai acontecer. Eu acho que o meu desempenho, até mesmo lá nas seleções para a vaga que eram apresentadas lá no momento, eu acho que eu não dava o meu melhor. Então eu não era a pessoa escolhida. E nesse meio tempo, eu ainda gostava muito de festa na época
e ouvi que ia ter uma vaquejada em Campina Grande. Eu tinha umas primas, né? As netas da minha tia. Você já tinha esse vínculo já com Campina Grande já? Um pouquinho. Eu já tinha vindo em 2007 e 2008 para uma festa que tem, né? Aqui lá na região, que é a festa de São João, né? No Parque do Povo. Eu vim 2 anos seguidos. E aquela vontade ali, ela tinha que se realizar um dia, porque eu disse, não, é nessa cidade que eu quero morar, aqui é muito bom. Mas eu estava naquela pegada de ser um cara de festa e tudo mais. Aí eu ainda não tinha conhecido a minha esposa, eu disse, rapaz, eu vou ver se eu arrumo uma esposa aí em Campina Grande. Então eu peguei o carro, saí de Recife e parti para Campina Grande. Quando chegou em Campina Grande, eu acabei conhecendo a minha esposa, né? Que na época não era esposa ainda, é óbvio. E a gente rolou ali uma paquera e tudo mais. Eu ainda estava em Recife, então resolvi minha situação em Recife e disse que ia trabalhar numa farmácia, numa rede de farmácias, né, já renomada aqui, que atua na Paraíba. Eu disse, eu vou trabalhar nessa farmácia. No ano de 2008 ainda, no finalzinho do ano de 2008, eu consegui trabalhar nessa farmácia. Como eu tinha um conhecimento já razoável, quando eu me deparei ali para trabalhar e não assumir, né, um protagonismo, né, de resolver problemas, na parte do atendimento farmacêutico, já é assim, quando você trabalha nas grandes redes, é como se você fosse a pessoa que é menos procurada, quando na verdade você deveria ser mais procurado. Então, quem que faz o atendimento ao cliente nas farmácias de um modo geral são os atendentes. E o farmacêutico ali, ele lida mais com a parte burocrática, né? Com as chamadas RD6, que lida com a parte de medicamentos, que é de controle especial. Então, isso demanda um tempo, mas há tempo suficiente para você ali atuar como farmacêutico no atendimento ao público de um modo geral. E eu comecei a me desencontrar nesse aspecto. Eu imaginei, o que é que eu estou fazendo? Estou lidando aqui só com a parte burocrática do negócio. Então aquilo ali foi me tirando as forças. Eu não tinha intenção, apesar de meu irmão ter dito que se eu quisesse, eu tinha a competência para empreender. Aí, dentro também dessa situação de não me encontrar trabalhando como colaborador dentro de uma grande rede de drogarias, e eu comecei a querer mais, e eu não estava me encontrando. Eu poderia ser o gerente farmacêutico nessa rede de farmácias, mas isso aí não estava acontecendo, e eu, por ter uma certa experiência e visão, eu entendi que isso não ia acontecer. Eu pedi para ser desligado e comecei a vislumbrar São Paulo. Lá as oportunidades, elas são bem maiores do que a nível Nordeste. Então eu fui para lá, para São Paulo, com minha esposa, e não deu muito certo, porque quando eu fui para São Paulo, eu fui buscar capital, né, para regressar para Paraíba e abrir a minha primeira farmácia. Então, ali também eu encontrei muita dificuldade, porque lá eu não captei a grana suficiente para abrir esse comércio aqui. Então, na dificuldade, eu imaginei que aquilo ali não era para mim. Houve essa barreira de entrada. Eu disse, cara, isso não é para mim. Eu vou atuar agora na indústria, porque esse negócio não é para mim. É muito difícil. Aí são as crenças, né? Que apesar do meu irmão ter dito que era possível isso, eu comecei a não enxergar mais.
por causa das dificuldades que foram colocadas nesse processo. Então eu fui para Goiás, de São Paulo eu fui para Goiás, o meu irmão tinha uma certa influência lá com os empresários, então houve indicação de eu fazer um processo seletivo e ali eu também não consegui atuar. O que foi que aconteceu lá em Goiás foi que eu tive que me dispor a trabalhar como atendente de farmácia quando eu já era graduado. Lá em Goiás, o mercado farmacêutico, inclusive lá no DAIA, tem muitas indústrias, né? Que é na cidade de Anápolis. Muitas indústrias farmacêuticas, elas têm suas fábricas lá, seus laboratórios. Você já estava totalmente infiltrado nesse meio farmacêutico, né? Você já Sim. não tinha mais outra opção. Nada é por acaso, né? Então eu queria atuar na indústria para ter mais conhecimento também. E poderia estar até hoje. Só que eu resolvi empreender e colocar força nisso daí para que eu pudesse estar aqui hoje. Então eu virei essa chave, não deu para atuar lá, mas eu ainda trabalhei por alguns dias como balconista de farmácia, que também não é nenhum demérito. Eu acho que o verdadeiro farmacêutico ele tem que se permitir, né? Já que ele atende ao público, existe um certo preconceito de você se assumir como balconista, mas balconista é só uma nomenclatura e tem muitos balconistas, por sinal, que têm muito conhecimento e prestígio na área. Então, eu não queria mais voltar para São Luís do Maranhão, apesar de ter conquistado algumas coisas lá, como a minha graduação em farmácia, mas eu não queria voltar. Aconteceram algumas coisas lá, como por exemplo aí esses assaltos, né, os quais eu fui vítima e não queria mais voltar. Só que foi necessário porque as oportunidades elas começaram a surgir lá no segmento, né? De eu atuar como farmacêutico quando eu estava lá em Goiás como atendente de farmácia. Já que eu era graduado, não havia esse motivo de é como se eu estivesse voltando no tempo. Se eu trilhei o caminho, se eu paguei o preço e me graduei, não tem por que eu querer fazer uma coisa que eu já paguei o preço, que eu já vivi a ascensão, eu já subi os degraus. E essa oportunidade veio a calhar, foi muito difícil lá a atuação, muito desconfortável, mas aí é onde a gente vai criando forças, né? A gente vai nos moldando às dificuldades e, por incrível que pareça, a gente fica mais forte, porque acabamos, né, querendo fugir. A gente tem isso consigo, né, o ser humano. Não gosta de enfrentar as adversidades. Mas aquilo foi muito positivo para mim. Onde eu atuei em 2 farmácias, trabalhava muito. Tem que ter foco para ser empreendedor. Acima de tudo, o foco ele é um requisito indispensável, porque se você inicia uma coisa e não dá foco nela, não tem o entendimento que existe um tempo de maturação para tudo na vida, principalmente no empreendedorismo, não é da noite para o dia que você vai dar resultados. Você tem que formar um time. Às vezes o teu time é só você mesmo, ele é um voo solo, né, de uma única pessoa. Foi assim onde eu iniciei minha primeira farmácia. Hoje eu não preciso mais estar efetivamente dentro do negócio. Hoje é a minha visão que funciona dentro dessas lojas que a gente tem atualmente. Mas ter vivido essas experiências com a intensidade que eu vivi é de grande valia, porque faz com que a gente tenha mais conhecimento, que a gente erre menos, e errar
é um processo natural. No entanto, a gente não deve errar, né? Como se diz aí o ditado, 2 vezes no mesmo quesito. A gente tem que aprender e se errar em algo que você ainda não domina. Ô, Givan, então, pelo que a gente vê, avalia, até os assaltos que você levou tornou o homem que você é hoje. Ou seja, foi importante para a sua tomada de decisão, né? Porque se você não fosse os assaltos, talvez você estaria na farmácia ainda do seu irmão. Exatamente. Né? Foi ele os assaltos que te desprendeu ali, daquele vínculo ali, e te fez aí tomar essa decisão. Em farmácia existe tudo aquilo ali, a questão da logística, não é isso? O ramo de farmácia em si não é só você, como qualquer outro comércio, mas tem uns que têm as dificuldades maiores, outros têm as dificuldades menores. Eu acho que quando lida com a vida das pessoas, que as pessoas estão confiando a vida ali a um determinado segmento, que é o caso de farmacêutica, e obviamente no seu caso é a farmácia, que está levando o medicamento, existem umas certas burocracias, né? Desde licenças para construir, a logística no geral, que é conseguir o medicamento, conseguir o fornecedor e tudo mais. Nesse processo de construção, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Rapaz, ainda que no Brasil tem algumas coisas que, quando se fala em burocracia, aqui eu não quero conotar como se fosse uma palavra para depreciar, né? Mas existe muita burocracia, porque as pessoas acabam enxergando problemas dentro das soluções. Não é que para o segmento tenha que existir menos exigências. Eu não estou dizendo isso. As exigências, elas são bem-vindas, mas a gente vê que na prática lida-se muito com 2 pesos e 2 medidas. Então, nesse aspecto aí é onde o empreendedor no segmento que quer abrir, quer gerar emprego, ele sente uma certa dificuldade e acaba pensando até em desistir, porque existe. Não querendo colocar aqui uma culpa nos setores, mas tem muita coisa, e não também dizendo que tem que se fazer vista grossa, mas dentro desse processo as exigências, elas não são mínimas, elas são exigências bem acentuadas para a nossa realidade, né? Isso acontece demais. Muito bem. Bom, vencida toda a burocracia, você venceu toda a burocracia, conseguiu toda a documentação. Nesse processo de construção, quem era que estava ali do seu lado? A pessoa em si. Ou você fez isso, todo esse processo sozinho, sem nenhuma pessoa, para pelo menos te dar um auxílio moral? Como você falou, a gente falar assim, que tem momentos que dá vontade de desistir, é um resumo tão curto de tudo que você passou, né? É um resumo tão curto de todas as situações dificultosas que você enfrentou, que faz com que as pessoas que estejam vendo a gente agora achem que não é tão dificuldade assim, né? E não imaginam que a gente passa, inclusive, por questões psicológicas, né? Ou seja, muitas vezes você precisa de uma pessoa ali do seu lado para te dar força, para te dar um apoio. Nesse contexto, quem era que estava do seu lado nesse momento de construção? O que você teve que fazer? Eu já fiquei sabendo que você, se eu não me engano, vendeu coxinha? É isso? Tem uma parte da sua história também que você... Eu vendi amendoim. Amendoim. Sim, a coxinha lá foi. Vendi sim. Teve um processo que você também, ou seja, tudo isso é um processo de construção, né? Então, eu gostaria que você falasse quem era que estava desse lado, do seu lado, todo momento, quem ajudou você nessa construção, quem enfrentou, quem viu cada suor derramado, e como foi para você, com as portas abertas, receber o primeiro cliente. Conta essa história
Só que daqui a pouco. A gente vai dar uma pausa rapidinho e já a gente volta. Continuando esse bate-papo especial aqui. Por que as pessoas resistem tanto em assinar um plano? Para muitos, ter um plano de assistência familiar é como se a vida não tivesse mais sentido. As pessoas encaram um plano como o último investimento na vida do ser humano. Essa visão distorcida é apresentada porque muitos planos não levam a sério o compromisso com seus associados, e só dão assistência, quando é para levar, a um único lugar. Se você quer um plano que valoriza a vida e oferece benefícios de verdade, conheça o Uniplan. Há décadas um plano pensado na assistência familiar em vida. Com ele você é assistido de verdade com um verdadeiro mapa de locais onde você obtém vantagens sem comparação, clínicas, lojas e muito mais. O único plano no Cariri com um livro de parceiros só em Campina Grande e um caderno de parcerias em todo o Cariri. Uniplan, o plano que não te abandona aonde você estiver. Essa é a melhor hortifruti da cidade. Frutas, verduras e legumes fresquinhas. Tudo sempre bem fresquinho com a melhor qualidade da cidade. Aproveite os melhores dias para comprar. Sempre no início e no meio de semana. Aceitamos todos os cartões. A partir de R$15 em compras a entrega é grátis. Hortifruti Sumé, na Avenida 1º de Abril em Sumé. Ligue 9 96 10 59 73. Tá querendo vender, trocar ou comprar uma moto? Venha na Silvestre Motos. Motos novas ou usadas, com as melhores condições de pagamento. Dividimos em até 12 vezes nos cartões. São vários modelos, sempre com os melhores preços. Não perca a oportunidade de sair pilotando por aí. Venha até a Silvestre Motos. Silvestre Motos, Rua Manuel Severo, próximo à Rua do Calçadão, em Sumé. HC GD Farma. Medicamentos com qualidade. Vem pra GD Farma, melhor da cidade. Tem perfumaria, atendimento humanizado. Na GD Farma, aqui tem preço baixo. Então corre aproveitar, venha nos visitar. Tudo que você precisa, tudo em um só lugar. Tem perfumaria, atendimento humanizado. E aproveita, a GD Farma vai te ajudar. GD Farma, produtos de qualidades, perfumaria e um atendimento humanizado. Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé. Siga o nosso Instagram, @GD Farma. Se você busca abastecer em um posto de confiança e com selo de qualidade nos combustíveis, eu poderia dizer o nome desse posto. Mas sou um GPS e não posso tomar partido. Mas como a voz do seu GPS, vou te dar um conselho. Abasteça em um posto de confiança e com certificado de qualidade garantida. Esse é o posto Zé Bola. Eita, poxa vida, acabei falando o nome do posto. Que coisa, meu. Agora você vai ficar dizendo que sou parcial e tô fazendo propaganda pra esse posto. Ah, nem ligo. Pode pensar o que você quiser. Quer abastecer? Vire à direita ou à esquerda e abasteça no posto Zé Bola. Pronto? Falei. Estamos de volta com o seu CTV Cast. A gente está conversando com o Gilvan Félix, empresário do ramo de farmacêutica. A gente já falou um pouquinho sobre a sua vida privada, pessoal, de como ele começou. A gente já falou um pouquinho das questões técnicas, de como funciona aí as burocracias de uma farmácia. A gente já falou um bocado de coisa aqui, inclusive
quem deve ou não receitar medicamentos, né? A gente entrou nessa polêmica aí também, conversou um pouquinho sobre isso. Mas antes do intervalo eu deixei uma pergunta para ele, né? Como foi montar a sua primeira farmácia? Já pontuou algumas questões, principalmente as questões burocráticas, e falou agora também, e ficou de falar com a gente agora na volta do intervalo, sobre quem esteve com ele esse tempo todinho. Ele vai falar um pouquinho agora pra gente, e como foi receber o seu primeiro cliente. Gilvan, mas primeiro eu gostaria de pedir para você baixar o nosso aplicativo na Play Store, tá certo? Baixe o nosso aplicativo na Play Store, é gratuito, você não perde nada da nossa programação. CTV PB, pode ir lá. Gilvan, é isso. E aí, como foi? Quem era que estava com você? Quem, digamos assim, quem foi o servente de pedreiro na construção desses pilares? Essa pergunta aí é de extrema importância, porque o empreendedor ele vai ter que ter um motivo diante de tantas adversidades que existem para você se manter firme na sua jornada. Eu constituí família, né? Na época já tinha família, já tinha um filho recém-nascido, e você vai ter que ter um motivo, o porquê de você estar fazendo o que faz. Quando você entende isso, isso é de extrema importância para que você, apesar de tudo, como foi falado aqui, que tem muita burocracia, que tem muita dificuldade, não é só o dinheiro que faz a diferença, é também a tua experiência, a tua força de vontade, garra e a tua motivação. O que é que te leva a estar fazendo algo que é tão dificultoso, que é tão desafiador? Então, era a família, de saber que tem alguém esperando por você, que não tem muito a ver, que não vai conseguir funcionar contigo efetivamente dentro do negócio, porque eu tenho minha esposa e um dos motivos pelos quais eu empreendo é pelo fato de promover a transformação na vida das pessoas, e primeiramente você tenta fazer com que aqueles que acreditam em você sejam beneficiados com isso. Então, diante da pergunta do Renato aqui, minha esposa me deu muito apoio, né? E quando você tem algumas demandas no empreendedorismo, onde tu está atuando, no meu caso, lá na minha primeira loja, de quando você volta para casa, geram expectativas, você se depara com perguntas, né? Com aquela vontade, né? Na receptividade de te elogiar de alguma forma. Vai em frente. Quantos clientes que te prestigiaram hoje, já que hoje foi tua inauguração. Então essas lembranças eu tenho de maneira bem atuais, porque não é porque você conquistou hoje uma gama de clientes que, se você vier a não fazer aquilo a que você veio chamado, essas pessoas permanecerão. Então é a cada dia que você, dentro da sua atuação, tem que estar firme com o propósito. O nosso propósito na empresa é de ajudar pessoas, ajudar as pessoas as quais nos procurem, porque saúde é o bem mais precioso que nós temos. Sem saúde, você não dá assistência à sua família. Então, se o seu propósito é ajudar a tua família e tu não tem saúde, tu não tem como ajudar. Então, a gente ali está numa faixa, o setor, o segmento de farmácia, a gente é muito privilegiado nesse quesito, porque a gente está ajudando pessoas. E está ajudando em que aspecto? Na saúde, né? Que é o bem-estar físico, saúde, esse tripé aqui, saúde física, mental e social. Se eles não estão num eixo, numa base bem sustentada, você não tem saúde, por incrível que pareça. Você pode estar bem financeiramente,
mas você não está com a sua saúde psicológica bem, você não tem saúde. Se você está bem financeiramente, está bem psicologicamente, mas se você não está com a sua saúde física em dia, você não tem saúde. Então é o pleno bem-estar físico, mental e social. E para isso, quem está ao teu redor tem que estar bem também para você se sentir bem. Se você não tivesse uma família hoje, uma base, você estaria na posição social que você se encontra hoje? Muito provavelmente não. Foi de extrema importância eu ter constituído família, né? Ter estado com a pessoa certa, onde existe respeito, onde existe parceria, cumplicidade. E um motivo também assim que é muito gratificante é quando você tem filhos, né? Então eu tenho um filho biológico e 2 enteados, aonde isso contribui bastante para você cada vez mais buscar se desafiar e fomentar ainda mais esse segmento que no Brasil, ele, apesar de ter muitos empreendedores, sabe-se que aí estatisticamente muitas empresas elas têm um tempo de vida curto. Então é que as pessoas estejam mais preparadas, porque você não quebra primeiro, você não quebra a sua empresa, você quebra na sua vida pessoal, primeiramente, para que você quebre atuando como empreendedor. Então, são 2 coisas que você pensa que andam separadas, mas quando na verdade elas são concomitantemente juntas. Você não tem como ser um grande investidor no comércio sem investir na família. De jeito nenhum. Não tem. Muito bem. Aí, vamos lá. Você terminou a farmácia, beleza? Sua esposa constituiu tudo com você, sua garra, sua determinação, te auxiliou a chegar lá. Como foi abrir a porta assim, do seu comércio no primeiro dia? E qual foi a expectativa para receber o primeiro cliente? Quem chegou primeiro? Quantos dias passou para chegar o cliente? Você lembra, recorda-se disso? Renato, eu já abri assim um número bem expressivo de farmácias. Mas eu posso te dizer o seguinte, que cada farmácia que você abre, independente dela ser a primeira, experiência nova. Parece que sempre é a primeira. Porque cada experiência que você tem na abertura, na preparação, né, na confecção, no chamado enxoval que você coloca, que são as mercadorias primeiras que você coloca, ela é chamada de enxoval. Você tem que fazer um estudo, não colocar de tudo, até as grandes redes aí, elas não colocam de tudo já de cara, porque você não sabe, você não conhece qual é o público ali que você vai receber. Então gera uma expectativa muito grande e como falam aí os artistas, algumas pessoas que têm que se apresentar, que sempre tem aquele friozinho na barriga, para o empreendedor não é diferente, sempre causa um certo friozinho na barriga, um certo desconforto, para o bem, né? É para o bem isso daí, porque ninguém é soberano ao ponto de não estar engajado e consciente de que cada aposta que ele faz não é certeza de que ele vai vingar. Quando você abriu a primeira farmácia, quantas pessoas tinham com você? No início, haviam 2 pessoas. A primeira de tudo? Sim. 2 pessoas além de mim. Só que ela não correspondeu às expectativas. Então, eu tive que atuar sendo o único colaborador na empresa, como farmacêutico, como o empreendedor, como atendente, como estoquista, como a pessoa que limpa o chão, que limpa a prateleira, que lava banheiro. Tudo isso daí, na minha primeira farmácia, eu vivi.
Aquela história de que aquela ansiedade que o pessoal vai passando assim, o cara fica contando os minutos. Não, vai entrar, vai sair, não, vai entrar, vai vir. Não passou na sua cabeça, não? Sim. A Tem gente alguma fica. experiência com relação a isso? A gente fica muito. É muito pertinente de quando você está fazendo uma aposta. Você gera muita expectativa. Mas com o decorrer da tua jornada, que é a chamada experiência, você vai ficando mais sensato. Vou chamar de sensatez, vou utilizar esse termo porque você sabe que as pessoas ainda não conhecem você. Mesmo que tua logomarca ela seja muito conhecida. Tem que gerar ali um hábito no espectador, que é o cliente, para que ele comece a te enxergar. Porque enquanto ele não te enxerga, você vai ter que trabalhar bastante para fazer com que ele comece a te perceber. É muito nesse aspecto. Muito bem. A pergunta de milhões agora. Quantas farmácias você tem? A gente falou de farmácia, falou de tudo isso, mas a gente não conseguiu ver, por exemplo, a gente criou uma imagem aqui de um empreendedor de sucesso na história, mas a gente não compartilhou o número de empreendimentos que você tem, o que você constituiu até agora. Quantas farmácias você tem? Atualmente a gente conta com 3 unidades, né? Uma em Campina Grande, outra em Serra Branca e outra na cidade de Sumé. 3 lojas onde a gente tem 30 colaboradores hoje, né? 30 funcionários que levam o sustento para sua casa. Tem pessoas que trabalham junto conosco, que são solteiras, mas que é de extrema importância, né? Você ter o seu dinheirinho que leva para casa para manter o seu sustento e também para fazer algumas coisas que são muito bem-vindas, né? Principalmente quando você ganha o seu sustento do seu próprio esforço. Quando a gente vai trilhar esses caminhos, ou seja, hoje você não precisa nem estar na ativa, né? Dentro das suas farmácias. Você pode administrar tudo hoje, graças, obviamente, à revolução tecnológica que a gente está vivendo, o aumento tecnológico que a gente vive hoje. Você hoje não precisa estar dentro do seu estabelecimento para conduzir sua farmácia. Mas em que momento da sua vida passa-se um filme, assim, pelo que você viveu lá atrás e o que você está passando hoje? Qual é o resumo que você faz de toda essa sua história, trajetória? É de você estar consciente de que no início você vai ter que ser voo solo, que nem eu falei, né? Você vai ter que ser você sozinho se for necessário. O ideal é que você tenha pessoas além de você para estar somando as forças, mas quando não tem, você tem que estar consciente de que pode se imaginar: eu sou farmacêutico, eu sou empreendedor, fui eu quem investiu aqui. Isso daí você tem que estar consciente de que, se precisar, se for necessário, você vai ter que fazer coisas que outras pessoas deveriam estar fazendo. No início é dessa forma. Então, como eu paguei esse preço, como eu vivi em cada setor, eu sei qual é a importância de esses colaboradores estarem ali inseridos. Então eu valorizo cada funcionário, cada colaborador, e os incentivo, porque nós temos um plano de carreira dentro da nossa missão na empresa. Então isso é colocado como um pré-requisito para que o colaborador ele tenha vida longa lá junto conosco, porque nós não queremos o colaborador que chegue em um determinado nível, né, de atuação e permaneça para sempre naquilo ali. Isso quer dizer que ele não evoluiu. É muito disso. Ô, Gilvan, existe alguém que você se inspira hoje? Existe alguém que serve de inspiração para você no contexto geral? Tem alguns cases aí, né? Tem o Pablo Massal, que
está aí no mundo digital, que fez com que eu começasse a enxergar algo como até mesmo um empreendedor, que não só o segmento de varejo farmacêutico é que vai fazer com que o Gilvan permaneça por todo o tempo sendo aquela pessoa que, dentro da minha visão, eu permaneça sendo aquela pessoa de referência para a minha empresa. Eu posso também, com o meu conhecimento, promover para aqueles que querem, né, de um modo geral, no empreendedorismo, não tão somente no segmento de farmácia, dar mentoria, palestrar, dar cursos. Muito bem. Eu também gostaria de reportar uma outra pergunta, não menos importante, né? Eu observo que você é muito incentivador das pessoas, né? Você vê, quando você vê assim um postulante a empreendedor, em algum momento você se identifica, vê a sua história ali naquela outra pessoa que está tentando, e aí o que é que você falaria para essa pessoa? O que é que você, como uma palavra de encorajamento, o que é que você diria? Que as adversidades, elas vão vir e elas vão gerar um desconforto em você. Mas se você entender que é por meio delas que você vai se tornar muito forte e reconhecido naquilo que você faz como empreendedor, esse vai ser o caminho. É o entendimento que o que vier de adversidade, ele é muito bem-vindo. É um tanto quanto contraditório eu estar dizendo isso, porque o empreendedorismo não é só sobre quem escala e de maneira assim muito rápida. Em algumas situações você vai ter que descer para que você avance muito. Esse descer que eu falo é ter o conhecimento que você ainda não tem para alcançar aquilo que você quer, tão simplesmente pelo fato de não conhecer ainda. Muito bem, esse é o Gilvan Félix. Outras qualidades, Gilvan, que a gente ainda não falou sua, né, que talvez o tempo não seja aí oportuno para a gente, mas é que você, além dos pesares, né, vamos usar esse termo, você é ciclista, e uma curiosidade peculiar da sua parte é que você também é adepto da cultura vegana. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, né, que se diga de passagem, porque quem está ligado, vamos fazer mais uso da câmera geral para a gente só ter um consenso do porte físico do Gilvan. Fica de pé, o pessoal vê, é um cara esbelto, né? Levanta um pouquinho o ângulo da câmera para a gente ver. É um cara que, se diga de passagem, tem um porte físico magro. Talvez isso seja... Pode sentar, pode se acomodar novamente. Talvez isso tenha ligação com sua opção, né, de alimentação, de ser um cara mais saudável, mas isso também vai em contrapartida a questão do vegano, aquele mais assintoso, que ele se apega muito às questões das receitas naturais, a cura tem que vir toda do solo, como vem de fato, mas existe uma certa resistência aos produtos, às drogas e tudo mais, né? Como é que você vê toda essa questão? E de certa forma não deixa de ser digamos, vamos usar o termo aqui, procurar uma palavra correta para se usar numa situação como essa, que seria um contraditório, né? Você, dono de farmácia, ser adepto da cultura vegana, a cultura vegana que fortalece muito a ideia das curas pelas plantas e tudo mais. Exatamente. Eu não atuo na farmácia efetivamente, né, no atendimento ao público hoje. E até algo que eu até vejo como não muito positivo pelo fato do que o Renato está dizendo. Mas quando eu me deparo e tenho a oportunidade de orientar algum paciente, eu tenho a minha pessoa como um exemplo. Eu digo, olha só, é um tanto quanto contraditório eu estar falando isso para você. Mas eu, por exemplo,
eu vivo do comércio de medicamentos, tanto eles naturais como eles sintéticos, mas eu não faço uso. E oriento sem pensar tão somente no comércio, na venda de algo para essa pessoa, mas eu vendo a ideia de que se ela tiver uma vida saudável, se ela fizer o que tem que ser feito no seu dia a dia, de comer menos determinado tipo de alimento que ela mais gosta e sim utilizar o seu alimento como seu medicamento, isso faz com que muitas pessoas hoje não precisem estar utilizando medicamentos de uma maneira tão assintosa. Então, não deixa de ser contraditório, né? Mas eu acho que é o comércio. Hoje a indústria do medicamento ela é muito forte, né? Exatamente. Inclusive tem um médico, né, que ele critica muito a indústria farmacêutica, chamado Laí Ribeiro. Se você tem conhecimento dele, né, ele faz muito uso da questão da massifica, porque na realidade tudo hoje faz mal, mas tem que haver um equilíbrio, né, Gilvan? Tem que haver um equilíbrio. Tudo faz mal, tudo mata e tudo cura, né? Até a água, se você beber em excesso, você pode ter aí problemas até que meio que imediatos, se você beber demais também, não é isso? Já existem relatos aí de, principalmente crianças, de fazer muita ingestão de água, ter aí um afogamento pulmonar, não sei se é a palavra correta, mas parece que você bebe uma quantidade de água exagerada, você meio que afoga os seus pulmões, dependendo do tamanho, você pode ter aí problemas, inclusive a morte, né? Então, assim, tudo em excesso, tudo tem seu ponto de equilíbrio, mas a cultura vegana não faz uso de carne de maneira alguma. Existe uma diferença hoje do vegano para o vegetariano ou não? Sim. Eu não sou ativista. Não sou ativista. Não na essência da palavra aí. Sou um vegano. Mais de não comer carne, né? Nenhum tipo de proteína animal. Eu ingiro muito verduras, legumes e opto também pelo alimento mais integral, né? É o chamado alimento íntegro, que vem a ser o que na prática? Aquele alimento que não passou pelo processo da indústria. Quanto mais natural ele se apresentar, né, para o cozimento, que vem a ser optar mais também pelos chamados frutos, né? Manga, você utilizar também aí melancia, melão, tem uma gama infinita aí de coisas que elas servem como vitaminas, que as vitaminas vêm disso daí, né? Vêm das plantas, principalmente das verduras e dos legumes, como também das frutas, e a gente às vezes não enxerga, pensa que está ali num arroz, pensa que está ali num pão, pensa que está em muitas outras coisas que você tem uma opção de fazer a sua alimentação de maneira saudável, de estar com o teu corpo em forma, de ter vitalidade, de ter forças, apesar de que existe uma crença de que a gente tem que comer um medicamento substancial. Eu tenho que comer feijão, tenho que comer arroz, tenho que comer farinha e aí por diante. Quando na verdade isso é mais uma questão cultural, né? De crença mesmo, que o avô da gente contou, a avó contou, e a gente permanece fazendo da nossa alimentação algo que já vem de muito tempo. Então, a minha dica para quem tem essa intenção de que passa pela cabeça se isso é possível, eu sou a prova aqui, como a gente acabou de ver, né? Eu sou uma pessoa que atua no empreendedorismo, no segmento de farmácias, mas que eu não estimulo o consumo quando não há a extrema necessidade de se utilizar. Tem muitas outras alternativas que você pode optar e não viver dependente de medicamentos. E ainda é ciclista por cima, né, que se diga de passagem. É uma atividade. Só uma última pergunta rapidinha, só bate e volta. Você já percorreu quantos quilômetros já de pedal? 160.
A distância mais entre ida e vinda. Sim. Não, aí no caso eu saí de Campina Grande e fui até Monteiro, aí dá 160 quilômetros. Mas um pouco mais de 160 Pra quilômetros. voltar. Não, aí voltar, a gente voltou em outro transporte. Não quis voltar de bicicleta, não. Não. É bom não abusar, né? Veganos também passam mal, né? Passa. Tem que ter precauções também. Então tá bom, então obrigado, Gilvan, pela excelente conversa que tivemos aqui. Agradeço demais aí por ter aceito o nosso convite e aí a gente vai falar outros, a gente vai subnichar essas conversas, né, trazer mais detalhes de algum segmento para que a gente possa conversar mais e em outra oportunidade a gente tá passando conhecimento aí para os nossos telespectadores. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Agradeço demais e numa outra oportunidade, caso venha surgir, eu estou aqui à disposição. E quero dizer que os telespectadores aí, eles optem por uma vida mais saudável. Caso precisem, procurem a sua farmácia de preferência, a qual você se identifica, para ser bem orientado e não fazer uso indiscriminado de alguma substância que venha a prejudicar. Mas opte pelo profissional que está ali para te servir melhor. Ok, falou Gilvan Félix aqui com a gente, e a você, muito obrigado. Já lembrando de você baixar o nosso aplicativo aí na Play Store e estar sempre em comunicação com a gente. Acesse o nosso site, esse conteúdo vai estar disponível também para caso você não consiga assistir ou não conseguiu assistir no nosso horário combinado, né, aqui na programação da CTV. Esse conteúdo fica disponível em todas as plataformas, no YouTube e Facebook e também no nosso site lá, ctvpb.com.br. Você acessa esse e outros conteúdos da gente. Tchau, gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até o nosso próximo encontro.